Vou botar até para gravar aqui, ó. Já até botei para gravar. Rapaz, eu falei assim, ninguém vai aderir. Vou dar aula aqui para uma pessoa. Aí, quando eu vi o nome aqui do Alex, aqui, eu já fiquei feliz, né? Agora, vendo o nome de Vanessa, aí que a felicidade aumenta em dobro. Tinha sumido o Alex, né, Márcio? Tinha. Até Chile está aqui, ó. Chile lá do Paraná. Quanto tempo que a gente não vê Chile? Eu vi Chile a lá Chile do aí, Paraná, tudo bem, Chile? lembro da Chile aí, Tudo bem. Chile cada vez mais louras, hein? Mais louras. Seu André também estava sumido. Aderindo aos loiros. Você botou Tá. a pique, né, Chile? Seu cabelo está imenso. Tá bem comprido. Tá, pô, bacana. Fico feliz da vida ver vocês aqui. Poxa, é muita felicidade. Mas é porque acontece. Para mim está ficando complicado de manhã. A parte de manhã tá meio tumultuado. Eu também agora estou passando por... Eu estou fazendo um tratamento médico que também está ocupando muito meu tempo na parte da manhã. E aí, eu falei, pô, vou ter que jogar para tarde, porque senão eu não vou conseguir fazer mais. Mas, assim, vamos ser bastante objetivo, né? Quem chegou, chegou. Vamos embora. Ó, eu quero, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo a vocês aí que estão aí com a gente, tá? Todos aí que acreditaram nesse treinamento. Mas eu quero começar... Deixa eu puxar aqui. Bom, tem alguém que quer falar alguma coisa aí? Vanessa quer falar alguma coisa, Vanessa? Pessoal, ó, Vanessa, ela se tornou especialista em consultoria para salão de beleza, hein? Quem quiser aí, faz uma propaganda do seu trabalho, Vanessa. Boa tarde, gente. Então, eu trabalhei com a Ó, Nana há com muito área tempo. jurídica, com área jurídica também, né, Vanessa? Eu trabalhei com a Nana há muito tempo aqui em São Paulo e fazia muita visita a salão. E nessas visitas a salão, a gente foi vendo, assim, as necessidades dos salões, né? E uma das grandes necessidades que eu comecei a observar era a parte jurídica, que os salões acabavam tendo alguns processos por diversas razões. Uma grande era que muitos salões eram MEI e tentava contratar no salão parceiro e não sabia que não podia. E daí, quando contratava, vinham as questões legais. Agora entra a lei, né? A lei LGBT, daí, enfim. E outra coisa que a gente também observava, que eu observava bastante, era como os salões efetuavam as compras. Então, sempre a gente sofria, eu e a Shirley aqui em São Paulo, porque o salão não tinha compra presumida, e daí ficava ligando, vocês podem vir entregar um tubo de coloração. Com o preço da gasolina agora, nem compensa ir levar. Não faz ideia. Por exemplo, aqui em São Paulo, que às vezes é uma distância enorme, não faz sentido. Então, nessas consultorias agora, ensina, né? A gente vai mostrando para o salão como que é feita essa compra, e daí ele começa, daí eu falo assim, que fica uma comprinha casada entre o salão, o distribuidor e a fábrica. Então, a gente consegue alinhar melhor. E daí você tem vantagem para todo mundo. E daí também, quando você vai fazendo gerenciamento de atendimento, se você treina a equipe, uma equipe bem treinada, ela vende melhor os produtos que ela tem no salão e automaticamente aumenta o lucro do salão e o distribuidor também, ele começa a atender melhor. Então, eu comecei a perceber que o salão, quanto mais organizado, mais lucratividade ele dá pro distribuidor e automaticamente para a fábrica. E aí até para o próprio salão, né? Que aí o salão também tem mais porque daí lucro. não vence produto, ele começa a trabalhar com marketing. Então, somos em 3 pessoas, né? Então, na minha consultoria, são 3 consultoras. Eu que faço essa parte técnica, tem a Natália, que faz a parte jurídica, e a Késia, que trabalha a parte de marketing. E daí a gente tem trabalhado. É por isso que vocês não têm me visto mais nos treinamentos da Nano, porque o trabalho agora tem ficado um pouco mais intenso. Graças a Deus. A Vanessa evoluiu bastante, né? A Vanessa se deu um salto na carreira dela. Graças a E Deus. nem ela imaginava que ia dar esse salto, né, Vanessa? Não. Então, não mesmo. Acho que foi exatamente isso. Foi um salto. E eu sou extremamente grata a Nano, né?
que eu acho que todo o conhecimento que eu tive, esse trabalho como técnico, esse trabalho com a Shirley aqui em São Paulo, eu acho que foi uma grande válvula para impulsionar para esse Para descobrir esse destaque lado de seu, carreira né? aí. Exatamente. Descobrir que você tinha esse lado. Pô, bacana. Parabéns, Vanessa. Na Obrigada. verdade, O Alex, Vanessa, o eu Alex entro é nessa um mesma. consultor, Alex também é um consultor nacional. Pode se considerar. Aí, Franklin, você tem um consultor nacional. Então, eu entro nessa mesma vibe, porque assim, eu lembro que eu busquei conhecimento, corri atrás, isso tudo por conta de estar com a Nana, né? E hoje eu fico muito grato também e reconheço o quanto eu cresci por estar hoje na empresa. Isso é muito bom, né? Aí tive algumas recordações eu com o Márcio aí, visitando a empresa, recebendo treinamento, isso foi muito bom para o meu crescimento também, né? E hoje, aqui na capital São Luís, eu sou uma referência, né? Na área de colorimetria avançada e como técnico cabeleireiro também. Então, a gente orienta muito as cabeleireiras como trabalhar de forma correta, com os produtos, né? E de forma que realmente dá um resultado perfeito aí nas suas clientes, né? Então, é isso aí. A gente cresce Até esqueci junto, o né? nome. Eu Há acho tanto que a tempo sem gente... te ver que eu esqueci o nome. Vanessa. Vanessa. Vanessa! Não, mas eu acho que a gente cresce junto. Eu também aprendi muito, muito, muito com vocês. Estou cada vez aprendendo mais. E uma coisa boa desse treinamento que tem me ajudado é que eu tenho cada vez eu me sinto obrigado a buscar informações para poder passar para vocês com segurança, né? Então isso eu acabo aprendendo cada vez mais. Bom, pessoal, eu acho necessário começar falando da cartela. Eu estava analisando a cartela de coloração da Nano. Deixa eu ver se abre aqui. Abriu. Vocês estão vendo? Está todo mundo enxergando a cartela? Não apareceu, Márcio. Não, tá só a sua área de trabalho. Ué, deixa eu ver aqui de novo. E agora? Agora sim. sim. Agora apareceu? Deixa eu ver aqui. Apareceu a capa dela? Sim. Sim. Beleza. Capa. Engraçado. Estou procurando aqui as cores naturais. Pessoal, peraí, só um minutinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não... Vocês estão vendo a capa? Está aparecendo aí? A capa, sim. Então, deixa eu falar. Faltou aqui as cores naturais. Eu não sei por que motivo não apareceu aqui os tons naturais. Mas, falando aqui da cartela, eu não sei se vocês perceberam, a gente lançou a cor 2.0. Vocês já tiveram informação? Teve, Vanessa? Não. Não. 2.0, a gente lançou ela. E também estou lançando esse mês a 8.4,
que é o cobre. O cobre a gente só tem a 7,44. Aí o pessoal está pedindo muito a 8,4 para fazer um cobre mais suave. E não tão intenso quanto a 7,44. Aí a gente está lançando agora a 8,4. E a gente também vai estar lançando na família Dourado. Dourado não está aparecendo aqui. Na família Dourada, a família .31. Não sei se vocês também... eu queria pegar uma opinião com vocês. .31. Porque a gente tem usado muito, por exemplo, o bege e o 21, o .32, que é o bege, o .21, que é o irisado, a gente tem usado o 7, o .21, irisado. A gente tem usado 7.21, aí não entra o 8, vai o 9.21 e depois o 10.21. E o .32, que é o bege, 32, que é o bege, o .32, a gente tem usado o 9.32 e o 7.32 só. E aí eu quero lançar a família 31, eu queria perguntar a você o seguinte, a gente lança na família 31 só o 7.31 e o 9.31, ou vocês acham que tem que ter outro número da família 31? 7,31 e 9,31? Isso, que é o cobre acinzentado. Né? Desculpa, Não, que é o cobre dourado não, acinzentado. dourado. É, o dourado acinzentado. Principalmente, Márcio, do 7 e 8, que é pedido demais para fazer as morenas iluminadas, né? O 7 e 8 da família 31? O que você está falando aí só do 7,31 e 9,31, né? Isso. Mas se você também colocar o 8,31, ele é muito pedido por conta do quê? Das morenas iluminadas, que entram nessas classificações. Então, eu só ia lançar duas cores da família 31. Você acha que o 8,31 é mais importante que o 9,31? Com certeza. Eu também acho, por conta do fundo Porque de clareamento do 9. Na altura de 9 já não é tão interessante. Mas na altura de 7 e 8, para as morenas iluminadas, que é o pedido da atualidade, é perfeito. Tá vendo como é que foi bom consultar? 7,31 e 8,31. Já não acho tão interessante na altura de 9. O que você acha, Vanessa? Eu concordo com o Alex, porque na altura do 9, ele já tem um tom, já abre amarelo, né? Automaticamente o fundo de clareamento já é amarelo. Você vai lá e coloca mais dourado, não faz sentido. Verdade. E quem usa na altura de um 9, geralmente não quer para o dourado. Baixando para o 6, o 6,31, vocês acham importante? Ótimo. Ó, Porque nós temos um 6,31, sim. De repente, você deixa 6,31 e 8,31. E o 7,31 também, Vanessa. Não deixa isso me deixar de fazer esse Então ficaria 6,31, 7,31, 8,31. Exatamente. Até porque você pode... Aí é que tá, né? Você tem 3 cores. Ok, é bom para venda, mas você consegue, com um pouco de cada, você chega nesse 7. Não, o dourado a gente já usa o 6, 7 e 8. A gente tem 6,3, 7,3, 8,3. E vou te falar, essas cores não vencem na empresa. Eu não tenho problema de encalhar aqui, não vence. Agora a pergunta que não quer calar, e os tonalizantes? Então, a gente está fazendo coloração temporária. Você já ouviu falar nisso? Sim. Coloração temporária? Então, são cores, mas em cores fantasia. Cores fantasia, algumas cores para matizar, mas a gente está se deparando com a agressividade do lauril. Quando você usa shampoo à base de lauril, o desbotamento é muito intenso em cima de coloração temporária. Mas sabe o que eu descobri, Vanessa?
que não tem aquele shampoo Nano Pool, o Small Pool que a Nano tinha? Lembra? Sei. O desbotamento é zero com esse tipo de produto. Desbotamento é zero quando eu uso Small Pool ou Nano Pool. Mas Por isso que eu recomendava muito para loira. Eu não recomendava só para cacheado. Na época que eu usava, você lembra que eu era ruiva, né? Eu usava 744. Eu só usava ele por conta disso. E aí segurava mais tempo sua cor, né? Segura mais tempo. O cobre Porque não tem também é uma cor agressão que da fibra. o cobre é uma cor que desbota muito. O cobre, os vermelhos. E aí a gente tem um problema de desbotamento. E a família de Malpool, para essas colorações temporárias, tem sido muito legal. Assim, pelo menos o teste aqui. A gente vai usar, nesse treinamento que a gente falar, muito o verde e o azul. O verde, os matizadores, tá? Os corretores de cor. Também, depois eu vou explicar direitinho aqui a maior indicação do verde e do azul. Bom. Deixa eu voltar aqui. Tá dando para ver a carta além? Tá dando para ver a... Tá dando, tá? Uhum. Bom, semana passada a gente teve problema com o Zoom aqui. Eles não reconheceram o cartão de crédito e eles cancelaram a nossa apresentação. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Porque houve uma troca de uma renovação do cartão e aí acabei não repassando isso para o Zoom e eles cortaram o crédito da empresa. Mas a gente estava falando da coloração da Nano, que a gente trabalha hoje, uma coloração de alta definição. O fundo dela é mate, mas não quer dizer que todas as cores são mate. A gente tem alguns fundos violeta e a gente tem alguns fundos também puxando para o azul, né? Depois eu vou explicar isso também. Alguns tipos de proteção que a coloração tem, isso aqui é proteção, tá, pessoal? Uma das proteções é a vitamina E. A vitamina E ela vai retardar o envelhecimento da cor, ou seja, a vitamina E não deixa os pigmentos absorver com tanta facilidade a molécula de oxigênio que tem na atmosfera, no ar que nós respiramos. A coloração ela tem um poder de envelhecimento muito rápido, porque ela absorve muito átomos de oxigênio que tem na atmosfera. E essas moléculas ou átomos de oxigênio, ela deixa a tonalidade obscura, ou seja, ela tira o brilho do pigmento, da molécula do pigmento. Então, deixa ofuscado a cor do cabelo. Então, a vitamina E ela vai retardar esse processo de oxidação das moléculas coloridas. E a vitamina F ela cria uma camada protetora. E os fosfolipídios, que são as cadeias proteicas, e também cadeias proteicas, também o que a gente chama de lipídios, ela vai proteger aquela camada que a gente chama de cimento lipídico. Então, vai também gerar uma proteção na cor. E o percentual da amônia é um dos mais baixos do mercado, 0,72, e isso aí faz com que a coloração agrida muito menos a fibra do cabelo. Mas também a gente tem um problema sério, que é o seguinte:
qual é o propósito da amônia na coloração? Você sabe me dizer, Vanessa? O propósito da amônia na coloração? É dilatar melhor a cutícula, né? Também. Das razões. Principalmente dilatar. Essa é uma razão fundamental. A amônia, ela não vai fixar o pigmento, não vai ajudar na criação da molécula colorida, nada disso. Mas ela vai delatar, e, às vezes até mais do que 2 vezes o tamanho da estrutura do cabelo, para que o pigmento penetre na estrutura do cabelo. Então, mas quando você tem menos amônia, você tem menos dilatação. Então, assim, aí eu preciso ter alguns tipos de artimanhas, vamos falar assim no karaokês, de malandragem, para fazer com que esse pigmento ele chegue ao córtex e ele forma a molécula colorida. Que a gente sabe que o pigmento ele não vai para o cabelo já formado essa molécula. Essa molécula ela é formada dentro da estrutura do cabelo. Por isso que a gente tem o que a gente chama de coloração permanente. Ela se torna permanente só quando ela chega ao córtex e ela faz a reação química junto com o peróxido para poder montar essa molécula colorida. Aí, uma das artimanhas é o cabelo não pode estar sujo, silicone, óleo, nada disso. Essa história de cabelo sujo para colorir hoje não vale mais. Por isso que você tem, às vezes, muitos cabelos manchados. O cabelo ele tem que estar limpo. Às vezes aqui a gente pode chegar com o cabelo limpo de casa, desde que ela não usou creme, ela não usou silicone, não usou nada, aí vale. Mas se ela usou qualquer livinho, ou protetor, ou silicone, ou qualquer coisa, tem que lavar o cabelo. E uma outra situação também é o tempo, principalmente o tempo de ação da coloração. Essas colorações, eu digo essas porque não é só da Nana, as colorações modernas hoje, todas são de baixo teor de amônia. As colorações hoje acabou como tinha antes, que a gente tinha colorações até com 7% de amônia. Você vê, hoje baixou para menos de 1%, então reduziu bastante. Então, assim, eu preciso de mais tempo do que eu tinha antes. Por exemplo, as colorações que você precisa abrir de 1 a 2 tons, por exemplo, eu uso um oxidante de 20 volumes. E aí esse oxidante de 20 volumes ele pode abrir até 2 tons. Então, eu tenho o tempo de abertura desses tons, depois eu tenho o tempo da fixação dessa cor ou o tempo da montagem dessas moléculas coloridas. Aí, parte de 35 minutos. Por exemplo, se eu uso uma X20, se eu uso uma X8 volumes, se eu uso uma X10 volumes, eu tenho que deixar no mínimo 35 minutos, no mínimo. Agora, se eu uso uma X30 volume, que eu posso ter uma abertura até 3 tons, dependendo da estrutura do cabelo, e aí eu preciso o tempo da... acho que esse negócio vai acabar com 40 minutos. O tempo da abertura do tom, daquele textão, mais 15 minutos de fixação da cor. Sempre é 15 minutos para fixar a cor. Então, assim, eu uso o número do oxidante 30 mais 15 minutos, eu preciso de pelo menos 45 minutos. E assim vai. 40 volumes, 55 minutos. Beleza? Isso mesmo para cobertura de branco? Ou aumenta o tempo para cobertura de branco? Não, é a mesma coisa para cobertura de branco. Não tem... deixa eu ver onde que eu estava. Perdi meu slide.
Isso. Tá me cobrando aqui um negócio aqui que... Cara, o Zoom tá tão complicado. Deixa eu chamar o Matheus aqui rapidinho. Vai me ajudar? Só um minutinho só, tá? Então, enquanto o Márcio ele volta, a gente pode até falar um pouquinho aqui sobre essa questão de tempo, né? Então, assim, a gente tem variações de potência, né, da UX. E essa UX ela é classificada por porcentagem. Por exemplo, a UX, né, de 10 volumes, ela contém 3% ali de oxigênio. Então, vocês podem até anotar isso aí, porque algumas referências boas, né? Quando a gente estiver, por exemplo, falando com um profissional, tem alguns profissionais que falam assim, se tem um X de 3%, tem um X de 6%, tem um X de 9%, né? Assim, de 12%, como classificar esses porcento? Então, se vocês quiserem já anotarem, já podem fazer isso aí, né? O 3%, ele simboliza o 10 volume. Né? Quem quiser já fazer a anotação para lembrar. O 6%, ele simboliza a oxigenada de 15%, e o de 9% é o X, na verdade, desculpa, gente, a de 6%, né, é o X de 20%, porque nós temos aí de 3%, que é o X de 10%, a de 6% aí é o X de 20%, e a de 9% é a UX de 30%, que ela é classificada por UX de 9%, e a de 12%, ela é de 40%. Ou seja, ela também tem a questão de velocidade de clareamento, né? Por exemplo, a de 10 volume, que é de 3%, ela precisa ali de, no mínimo, 25 minutos, né, para que aumente essa molécula, e um pouco mais de tempo ali para fazer a fixação da cor. Então, no mínimo, 25 minutos ali para fazer essa fixação no UX de 10, né? Na questão da UX de 20, a gente precisa, no mínimo, ali de 15 minutos, né? Para que ela faça o procedimento de clareamento, mais 20 minutos para fixação, totalizando 35 minutos para ela ficar fixa, né? Porque tem gente que pensa que se colocar um UX de 20, ela é parecida com o UX de 10, já com 20 minutos já vai tirando, já vai lavando essa coloração da cabeça para tirar com aquele medo, né? Tá muito tempo, não sei o quê, e acaba que não dá certo também. Como a gente percebe, precisa fazer ali todo um processo dentro do córtex, né? Para a fixação desse pigmento. Hein, Alex? Na UX... Opa! Deixa eu aproveitar que você está falando nesse contexto. Cara, uma das grandes dúvidas que eu tenho, questionamento que tem na minha mente é o seguinte. Por exemplo, quando você vai matizar um cabelo que você acabou de fazer mechas, fazer algum trabalho com descolorante, e você vai matizar esse cabelo, o pessoal faz isso muito rápido. 3, às vezes 5 minutos, usando uma coloração permanente. Usando uma coloração permanente. Eu não consigo, não entra na minha cabeça essa questão. Ó, esse negócio vai desligar, galera. Depois a gente vai voltar. Desligou ainda não. Não entrou na minha cabeça ainda a questão da durabilidade dessa matização. Porque ela vai muito rápido, ela desliga muito rápido. Desliga, não, desculpa. O processo que o profissional faz é muito rápido, não dá tempo de fixação dessa matização.
Porque eu sei que a matização não é você colorir o cabelo, mas você neutralizar uma cor indesejada. Mas mesmo assim, o tempo que o pessoal deixa, depois eu até vou pedir uma explicação a quem sabe, é muito rápido. É uma coisa assim que não dá durabilidade para o cliente. Certo. Fica bonito Mas na tem- hora, mas não dura. Entendi. Você quer para me falar, Vanessa? Quem? Não, sim, você falar, pô. Aproveitar que você Tá está falando joia. aí. Tá joia. Então, Márcio, é porque assim, há três processos no que se refere à questão de cor, né? Nós temos a matização, ele é um procedimento diferente de tonalização e nós temos ali neutralização. São três processos: matização, neutralização e tonalização. Na matização, esse procedimento aí, ele é feito muito rápido realmente, até porque ele é feito no olhômetro. Você só precisa ver, ela quer chegar em um reflexo, na verdade, e te dar aquele reflexo que ela quer, que rapidamente é tirado, né, e lavado. Não vai fixar. A resposta é não fixa. Não, Ela só então, maqueia, ela só maqueia ali faz por um alguns efeito momentos. fantasia. Isso. Então, ela vai pegar um tom, porém, ela sai muito rápido, assim como ela é aplicada muito rapidamente. Então, ela sai Isso muito é, rápido e volta a ficar aquela tonalidade indesejada, não é isso? isso chama-se matização. Mas É pode fazer os normal. dois processos. No Isso. processo, você pode fazer a neutralização e depois você faz a matização. E embora você vai fazer essa matização rápida, ela vai ter fixação de cor, porque você anteriormente neutralizou. Isso. Então, veja Você só, na já neutralizou. matização, Então, você já não tem esse... Quando você faz a neutralização antes da matização, já não vai ter esse reflexo indesejado. Então, acontece sim a fixação da cor. E com a certeza. fixação da cor também depende de um fator, como que vai ser esse cuidado em casa do cliente. Porque você pode fazer total, você vai fazer bonitinho, você sabe que o seu passo a passo foi feito corretamente. Só que se esse cliente não tiver cuidado em casa, ele não tiver tratamento, ele não vai ter a fixação da cor, independente de como foi o passo a passo do cabeleireiro. Quando você fala para mim que você percebeu que quando usava a linha sem sulfato da Nano e que tinha uma maior fixação da cor, aí já está a resposta. Se o cliente usa, você faz um loiro, qualquer outra cor que você faça, fez a neutralização, fez a matização, mas ele chega em casa e usa um shampoo cheio de sulfato, a cor vai para o ralo. Então, isso não necessariamente tem a ver de como foi feito esse processo de neutralização e matização do cabelo. Tem a ver com o cuidado do cliente. Por isso que é muito importante a gente sempre enfatizar. Não adianta você fazer um excelente trabalho, chegar lá no cabelo numa altura de cor desejada, sendo que o seu cliente não vai ter o cuidado. Uma semana depois ele vai voltar e vai falar que o cabelo não está bonito. Então, o profissional tem que orientar muito bem o cliente, o procedimento que ele vai fazer em casa. Não existe nenhum processo, né? O Alex vai confirmar, não existe nenhum processo de colorimetria que traga bom resultado para o cliente se ele não teve o cuidado com essa fibra capilar. Se ele não cuidar bem do cabelo, a cor não fixa, independente se foi feito o processo de descoloração, só coloração, independente do que for. Se não tem o tratamento, ele não vai ter o cuidado. Haja vista quando a gente usa a linha Vitalist, que o cliente olha e fala, nossa, parece que matizou meu cabelo. Sim. Porque você entrega um resultado de tratamento. Então, essa cor é realçada, o brilho é realçado, por conta do tratamento. Bacana. Ô, Vanessa, rapidinho, Vanessa. Ô, Vanessa, quando você faz um processo desse de matização ou neutralização, você deixa o tempo mínimo de quanto tempo? 5 ou é no olho? E é no lavatório? No lavatório. Pra você ter ideia, eu platino o cabelo com 2,0, que agora eu não tenho. Eu usava de uma outra marca, mas eu platino com o preto.
Com preto. Com a Não, sim, platina. E daí é segundos. Segundos. É segundos, não dá para... É segundos. Em segundos o cabelo Mas tá, porque você tem esse que platinado neutralizar. tem durabilidade? Seu? Tem. Parabéns. Tanto que um dos meus trabalhos na faculdade, que foi o meu TCC, era a coleção, e você viu, eu apresentei para você, era só cabelo branco, que a gente fez lá toda a coleção de cabelo branco. E foi assim todos os meus cabelos, tirando o pigmento e neutralizando, porque o que não faz amarelar o cabelo é quando você entrega um pigmento azul. O preto, ele é basicamente pigmento azul. Basicamente azul. Entende? Pigmento azul. Então, ele não amarela, porque você está devolvendo o pigmento azul do cabelo. Ele não vai amarelar, porque é o que vai ter maior fixação. Mas é segundos, não dá para falar. Então, você tem mexinha por mexinha, aplicar um pouquinho, enxaguar, vai na outra, aplica um pouquinho, senão fica manchado também. Então, ele dá mais trabalho, mas é assim, e ele tem fixação. Ô, Márcio, então, para você entender e tirar a tua dúvida, o processo de matização, ele é válido, só não é aquela fixação de uma permanente. Então, assim, o que acontece? A diferença entre matizar, tonalizar e neutralizar é qual? Tempo de ação. A matização é muito rápida, como a Vanessa falou, né? Tem que ser muito rápido. E se for com coloração, aí é segundos, como ela falou. Porque a matização, muitas das vezes, a profissional ela faz com uma máscara violeta, com máscara verde, com shampoo violeta e assim por diante. Isso também é feito, né, no lavatório, e aí coloca aquele shampoo violeta, máscara violeta, para te dar um tom de um pérola bonito, né? Ou talvez um platinado. Isso aí chama-se matizar, né? No caso da Vanessa, quando ela usa a coloração para matizar, ela consegue dar um resultado mais eficiente do que a máscara e shampoo matizadores, porque você está colocando um produto com amônia, só que é muito rápido o procedimento. Na neutralização, nós precisamos das 3 cores primárias, que é o azul, o amarelo e o vermelho. Isso nós neutralizamos todos os tons desejados e precisamos usar, sim, tempo para que isso aconteça. E na tonalização, já vi tudo, né? Tonalizar exige um tempo. E geralmente é feito isso com tonalizantes. E esse tempo varia de cada empresa, geralmente vai de 25 minutos, 30 minutos. Tá certo? Então, essas são algumas diferenças, mas é válido. A história da matização. Sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo. Oi. Uma dúvida que eu tenho com relação a nano, então a gente tem 0,72 de amônia. Certo. Se eu usar com peróxido baixo, 5, 8, eu posso dizer que é um tonalizante? Ou não? Então, Pode. se você forma essa molécula dentro do córtex e depois ela não sai mais, eu considero que ela não pode ser uma tonalizante, mesmo usando um AX de 5, um AX de 10, porque o tonalizante é intracuticular, ele não pode chegar ao córtex. E as colorações nano, elas chegam ao córtex, ela forma molécula no córtex. O que acontece é que a gente tem uma reação química dos pigmentos junto com o peróxido, dentro da estrutura do cabelo. Aí, por exemplo, o peróxido de 5, peróxido de 10, peróxido de 20, peróxido de 30. Quanto maior a força, significa abertura de tom. Mais força o peróxido ter para descolorir o cabelo, porque o peróxido também descolore. Mas, mesmo ele sendo de 5 volumes, ele também vai ter reação química. Vou dar uma dica, não é uma técnica, mas funciona muito bem, né? Quando se trata de coloração permanente. Aí, Vanessa, se você quer realmente ter um efeito de tonalizante, pode deixar ali a tua coloração agir por alguns tempos na cambuca, né? Porque ela vai ter todo aquele procedimento ali de oxigenação, de perda de oxigênio e tudo e tal. E evaporação da amônia também, né? Você evapora a amônia. Ela vai exatamente. Essa perda de amônia.
Muito Só que bem. assim não dá uma quebrada no pigmento? Não, Não. Ela a perde amônia evapora. ela perde o teor de amônia. Não é uma Isso. técnica, eu estou dando uma Não dica. entendi. Não, e vou te falar, Alex, se funciona, Opa. tá? Essa técnica é extremamente válida. Alex se É. lembrou de uma técnica boa. Por exemplo, quando você deixa a coloração trabalhando sozinha ali na cumbuca, o que acontece? A amônia é volátil. Ela é extremamente volátil. A amônia vai embora. Isso acontece também com pós-colorante. A amônia vai embora. Então, o que você tem ali? O pigmento, mas sem a dilatação da estrutura do cabelo. Então, vai se tornar uma coloração intraarticular. Você deixa quanto tempo, Alex, na cumbuca? 5 minutos? Não, aí você tem que deixar mais tempo. Aí, Mais média tempo. de 10, 15 minutos ali, para ela perder mesmo esse teor de amônia. Aí você pode estar aplicando, ela vai te dar mais ou menos aí uma ideia de um tonalizante. Aí, Mas quando sim, você deixa ela lá na cumbuca, você já viu que ela já vai formando a cor? Ela já ela vai formando a cor? ela forma ali, é o que ela vai fazer dentro do córtex. É. Toda cor de coloração, ela vem neutra, por assim dizer, a salvaguardar os cobres. Mas ela vem uma cor neutra. Vocês já perceberam? Tem aquela... por exemplo, se você coloca um 6, que é um louro claro, ou um 5, um louro escuro, ele não vem naquela cor escura, né? Não, dentro da... A massa vem branca, tal. Ela vem branca, isso. Então, ela só vai fazer o procedimento de cor quando ela está no processo, né, de exclusão de oxigênio, naquela junção do oxidante e tudo e tal, e no córtex ela distribui esse pigmento já revelando esse tom. Então, aquela mudança de cor que a gente vê na cambuca, muitas das vezes assusta o cabeleireiro. É o que acontece. E ele, às vezes, lava o cabelo antes do tempo, pensando que aquela cor ali mudou. Mas, na verdade, não, ela está fazendo processo de transformação ali. Beleza. Vamos tocar aqui para a gente poder adiantar. Essa parte aqui do ponto, acho que todo mundo já sabe, né? Mas eu vou dar uma passada aqui rapidinho. Por exemplo, quando a gente sempre tem um número seguido de um ponto zero, significa que é tom natural. Se for seguido de numeração, significa que é uma cor fantasia, e sempre um número é que a gente chama de nuance principal. Por exemplo, 6.1 significa que eu tenho um louro escuro cinza. Se for ponto 11, eu tenho um louro escuro cinza extra ou cinza intenso. E assim vai. Por exemplo, desse ponto 5,5 aqui, é um castanho médio. Esse 5 significa... Quem lembra aí para mim? 5 significa... Acaju. um acaju intenso. E aí vai. Se eu tenho 2 números repetidos antes do ponto, significa que eu tenho um tom natural intenso, um louro natural intenso. Se eu tenho um ponto, só tenho um número, é um louro natural. E isso vale por vermelho. Se eu tenho do 5 até o 9, com 2 números repetidos, eu tenho uma matização total dos vermelhos. Ó. O cabelo ele tem muito vermelho do castanho claro até o coisa, então neutraliza por completo qualquer resíduo melânico de tons vermelhos. Aí esses tons naturais de 5.00 ao 9.00, eles são anti-vermelho. Porque daí ele vai ter essa maior concentração de verde, Márcio, é isso? O verde do mate, porque se ele é anti-vermelho, então essa verde. Numeração ele vai ter a maior concentração. Maior concentração de pigmento verde para poder fazer o anti-vermelho. E se a gente vai olhar lá no disco de Newton ou no disco de hoje. Aqui, ó, o que eu estava falando para vocês, é o seguinte, a coloração, quando ela chega no córtex, isso aqui indica bastante, ela chega não com pigmento formado, mas com micropartículas de pigmentos minerais, porque toda a coloração é derivada de um mineral,
coloração permanente, tá? E aqui, ó, depois que ela está dentro do córtex, olha a formação da molécula. Essa formulação da molécula, ela se dá quando o pigmento é oxidado com oxidante. Tá? Que são vários pigmentos, várias moléculas coloridas formadas. E aí, no córtex, tem a ação do oxidante para poder fazer a coloração permanente. Ela só se torna permanente se ela formar as moléculas coloridas. E é necessário o oxidante para poder revelar a cor, junto com esses pigmentos, eles são oxidados, e aí é montada a cor. E uma coisa importante também, que coloração ou pigmento não clareia outro pigmento. Ou seja, tinta não clareia tinta. Vocês concordam com isso ou vocês discordam? É isso aí, Márcio. Na verdade, isso aí Totalmente. é uma regra da colorimetria. É uma Isso regra da matemática. colorimetria. Não tem como mudar isso. Então, por exemplo, se um cabelo foi colorido com uma cor castanho, por exemplo, castanho claro, eu quero jogar um louro médio, nem que eu usar o OX de 40, eu vou conseguir fazer isso. Isso é bem comum chegar no salão. Cliente que acha que clareia, daí ela vai fazer em casa e vai comprando, cada hora compra uma caixinha diferente lá e acha que vai ficar. Daí Mas, você pega o cabelo com 5, 6 cores. A gente tira É muita bem dúvida. comum isso. A gente tira muita dúvida de cabeleireiro com essa dúvida. Ou com essa questão, que o cabeleireiro também, muitos cabeleireiros acham que se ele usar um oxidante com a volumagem maior, ele vai conseguir abrir tom em cabelo colorido. E o cabeleireiro tem pavor, literalmente, o profissional tem pavor de fazer limpeza de cor. Eu não sei por que ele tem pavor, mas o profissional cabeleireiro, muitos profissionais cabeleireiros, ele tem medo de fazer essa remoção de pigmento com descolorante. Ele acha que vai danificar o cabelo. A famosa shampoozada, né? Daí você ainda usa shampoozada? O que eu falo, o tratamento do cabelo. Você ainda usa shampoozada ainda, Vanessa? Sim, a gente precisa, não tem como. Às vezes não tem como. Você usa, Alex, vezes... shampoozada? Deixa eu, Alex. Ô, Márcio, eu, assim, até que poderia aderir, né? Mas, assim, eu gosto muito de usar o oxidante com pó de colorante, né? Com pó de colorante baixo, mesmo que seja baixa a volumagem, né? Mas você não gosta de diluir isso aí no shampoo, não, né? Eu sempre uso uma volumagem muito baixa com oxidante. Eu sou muito de aderir assim, né? Eu não gosto muito... Quer dizer, não é nem questão de gostar, porque às vezes realmente eu vejo que precisa... Por exemplo, na altura de tons, né? Que foram coloridos com vermelho. Se a gente for usar um shampoo descolorante, eu falo shampoo descolorante que é shampoo usado para ficar mais bonito, você não consegue fazer uma limpeza ali para você aplicar uma cor, né? Então você precisa, né, remover mesmo o pigmento. E assim, dependendo da fibra, só vai depender muito de como está a saúde dessa fibra. Se essa fibra estiver com uma saúde, né, complicada, aí sim, a gente pode até aderir à ideia do shampoo, né, descolorante. É que quando a gente fala de colorimetria, essa remoção de pigmento, não existe uma regra, tipo, cabelo assim faz assim, cabelo assado faz assado. Eu costumo dizer que cabelo não é uma ciência exata. Então, cada cabelo ele vai te dar um resultado diferente. Então, para cada cabelo, a gente tem que usar uma técnica diferente. Então, pelo menos meu jeito de trabalhar, eu não excluo nenhuma técnica. Porque às vezes você fala, está totalmente ultrapassada essa técnica, só que naquele cabelo é a técnica que vai funcionar. Né? Então, eu não vejo essa exclusão de técnicas. Na verdade, o que vai mandar é o cabelo, né? Nós profissionais estamos aqui para ser... para fazer o processo, mas o profissional tem que entender até onde ele pode chegar. E hoje a gente tem até OX de 5 volumes. Então, seu cabelo... Porque
o oxidante, ele é o grande degradante do cabelo. Ele é muito mais do que o pó descolorante. Muito mais do que o pó descolorante. Ele é muito mais do que a coloração. Então, assim, se o cabelo está muito, muito fragilizado, a gente tem que reduzir a concentração de peróxido. Então, eu vou usar uma volumagem menor. Talvez eu vou precisar de um tempo maior, mas eu vou usar uma volumagem menor. Não vou de cara usar um 40 volume, porque eu estou com pressa. O 40 volume ele pode detonar o cabelo de cara, porque a explosão dele é muito rápida, muito veloz, então ele pode detonar o cabelo de cara. Então, assim, a gente vai devagar. Começa com oxidante. Às vezes o cabelo ele tem uma, igual a Vanessa falou, cada cabelo é uma sentença. Às vezes o cabelo ele tem uma facilidade de remover o pigmento tão fácil que com a X de 5 ou 10 volume eu consigo chegar ao tom que eu preciso. Falando um pouquinho aqui da coloração da Nano, a gente usa muito o extrato de copaíba, o baixo teor amoníaco, né? Menos agressividade. O pigmento, ele é um pigmento de muita qualidade, é um pigmento alemão. Então, assim, é um pigmento também protegido, ele tem maior durabilidade, principalmente ele não tem tanta... nosso pigmento, ele não tem tanta sinergia com a molécula do oxigênio para poder oxidar tão rápido. Então, ele tem uma durabilidade boa. Não sei se, pelo tempo que vocês trabalham com ele, vocês perceberam isso. A cobertura de branco, eu posso dizer que é total, mesmo em cor fantasia. É lógico, desde que o cabeleireiro tenha técnica, né? E por ser uma coloração permanente, não agride, dá a cor que o cabelo precisa e também, às vezes, trata o cabelo também, dependendo da estrutura do cabelo. Os oxidantes são aniônicos. É importante que a gente entenda isso, a diferença do oxidante aniônico para um oxidante catiônico. Por exemplo, esses oxidantes aqui são aniônicos. O que o mercado vende são oxidantes catiônicos. Por exemplo, esses oxidantes baratos, a gente não vai citar a marca ainda, mas que vende muito barato no mercado. Eles são todos catiônicos. Por que eles são catiônicos? Porque o oxidante catiônico ele é mais estável. Ele tem menos problema de inchar o frasco ou de perder a força dele, né? Mas ele não exerce uma função. A função que esses oxidantes aniônicos exercem além de oxidar o pigmento, de fazer aquela reação química para montar a molécula, essa reação também o catiônico faz, tanto um quanto o outro faz, ele também ajuda a abrir a estrutura do cabelo para o pigmento penetrar com mais força. Então, em uma coloração com baixo teor de amônia, o oxidante também ajuda a poder fazer com que essa coloração tenha a melhor cobertura do branco, por exemplo. Então, isso me ajuda. E também acaba gerando na coloração uma sinergia, né? Lembra que a gente sempre gosta de usar a mesma marca? Eu vou usar a mesma marca da minha coloração, eu vou usar a mesma marca do oxidante com a coloração para ter uma sinergia. Isso era muito falado no mercado antes. Eu vou usar a mesma marca do oxidante com pós-colorante para gerar a sinergia. Então, o oxidante aniônico, junto com a coloração de baixo teor de amônia, gera uma sinergia, fazendo com que eu tenha uma melhor performance da coloração. Então, além dele revelar a cor com a reação química, ele também ajuda na abertura da estrutura do cabelo. Isso aqui é as cores que a gente estava falando, né? Os tons naturais, que agora incluiu 2, os tons cinza, que é ponto 1, os tons platinados, ponto 11. Vou falar para vocês que eu estou
tendo uma grande decepção com os ponto 11. Ponto 11, pessoal, não sei se o profissional cabeleireiro da empresa ou que usa as colorações da Nano, mas essas cores estão vencendo muito aqui na empresa. Está gerando um prejuízo grande. Posso te perguntar algo? Pode. Talvez seja porque está sendo vendido como coloração. Esse é um dos pontos que está sendo negativo. Vamos explicar um pouquinho sobre essa questão de ponto 11 para ficar bem claro. A gente tem um problema seríssimo com ponto 11. O pessoal Então, não compra, o pessoal tem medo. Eu vou dar aqui a orientação e, de repente, vocês podem estar passando aí para os cabeleireiros das regiões aí, né? Porque aqui a gente vende muito isso aqui. A partir de 12, de 11 e assim por diante. Então, vamos entender o seguinte. Na colorimetria, a regra nos diz o seguinte. A partir de 10, aliás, 11 e 12, isso não se chama coloração. Isso aí são super clareadores. Ou seja, descolorantes em creme. Não, só voltando aqui, o Alex, o que está vencendo na empresa é o são as ponto 11. Colorações ponto 11. Então, 8.11, 6.11, 7. Tá. Não são os 11 as colorações tal. de fundo acinzentado. Tá, entendi. E a resposta é uma. Entendi. O platinado não está tão em alta. Entendi agora. O que está em alta são aqueles mais amanteigados, que eles chamam. Aquele acinzentado que usou até uns 3, 4 anos atrás, que bombava, hoje já não é mais alta. Ele está um dourado mais frio, digamos assim. Então, o fato de não estar saindo é porque não está em moda, não é a coleção, digamos assim. Então, isso é um ponto que a gente também tem que ficar atento. Uma coisa é ensinar a misturar. Uma outra sugestão para eles também seria a cobertura de branco. Como eles são intensificadores, nós temos aí, quando temos, depois do ponto, 2 números iguais, chamamos isso de intensificador, ou seja, é uma coloração intensa. Então, pode ser também vendido isso para cobertura de branco, que é perfeito, com a coloração base, exemplo, 6.0 com 6.11, vai cobrir um branco que você nem imagina, né? Perfeitamente. Eu concordo com isso também. Você concorda, Vanessa? Sim, e também pode ser usado, agora que está voltando o grisalho, é o que mais usa. Então, assim, às vezes é um pouquinho de informação com relação à venda, o distribuidor, o cabeleireiro, entender qual é a moda, digamos assim, né? O que está usando no momento e como pode ser usado esse estoque. A verdade é essa. Então, assim, para cobertura de branco é excelente. Para matizar o cabelo que a mulher está deixando de usar a coloração e está voltando para o grisalho. Para matizar o próprio grisalho, às vezes tem que ficar com aquele reflexo amarelado, dá para usar. Dá para usar, então, e você tem um cinza mais intenso. Um cinza mais intenso. Então, eu acredito que dá. Eu acho que é um pouquinho mais de falta de informação, porque às vezes o cabeleireiro está muito acostumado com a cor pronta. É aquilo que eu falava para você, ele está acostumado. Então, tem o verde que você usava, eu sou o que mais uso verde. E às vezes ele não sabe, você vai explicar, fala, nossa, eu não sabia. Eu já ouvi de estar em salão e eu ouvi assim, quando eu dei curso. Eu precisava disso e não sabia que existia. Várias vezes eu escutei isso, dando o curso da Nano. A gente falava, daí falava do verde, a pessoa falava, nossa, eu sempre precisei disso e não sabia da existência disso. E a Nano, acho que tirou de linha? Tirou, não tirou? Não, tirou não. Não, verde não. Então, o verde a gente usa muito os matizadores verde para neutralização em colorações acima do tom 9. Por exemplo, você quer neutralizar um louríssimo. Em vez de você usar o azul, ponto 1, você usa o verde. Fica muito melhor, fica um tom mais pérola. Não, e antes disso, por exemplo, eu uso o matizador verde em qualquer coloração acima de 7,
porque o fundo de clareamento já revela vermelho. Já começa a revelar aquele alaranjado, aquele vermelho. Então, mesmo se eu for usar 5,0 puro para fazer cobertura de branco, eu vou pôr o verde. Ela fica aquele 5 natural. Não vai revelar o tom vermelho natural do cabelo da cliente. Então, assim, eu uso muito e tem gente que não sabe da existência. Então, às vezes, é um pouquinho de falta de informação. Por isso que esses treinamentos são tão importantes. Mas vende o verde, o azul vende 2 vezes mais do que o verde. 2 vezes mais. Mas o verde tem saído bem. Mas a gente não tira o verde porque virou a marca registrada da empresa, né? A gente tem o verde. Se a gente for analisar... Eu cheguei na Nano por conta do verde. Vamos analisar isso aqui, ó. Verde, né? Isso. Esse verde. Então aí, ó. Olha o inverso dele aí. Se a gente for usar o inverso, nós vamos encontrar o vermelho. Esse vermelho aqui quer dizer o quê? Todas as vezes que eu uso lá na minha tabela, ao contrário, eu neutralizo a cor indesejada que está na ponta, né? Por exemplo, vermelho. Então, se eu for tonalizar ou colorir um cabelo na altura de 4, de 5, eles têm vermelho quase que 100% ali, né? Então, o que acontece? Se eu colocar uma coloração 5.0, achando que eu vou dar uma cobertura perfeita, sem esse reflexo do vermelho desaparecer, usando só a cor base, eu vou ter problema, porque lá na frente o reflexo vermelho vai me apresentar. Então, aí é que a gente usa esse verde também, né? Para neutralizar esse vermelho do 5, do 4, do 3, né? Do 6. E nos tons claros, que é a partir de 8, 9, por exemplo, a gente pode dar pérolas lindíssimos, né? Dando mais friada, mais aí nesses dourados aí. Porque você quebra o vermelho do laranja, né? Daí fica só o amarelo. Então, é exatamente isso, né? Que esse verde. E o azul, na maior parte deles também, a gente consegue usar muito o azul na questão do laranja, né? Se a gente for analisar o azul, contrário ao laranja, a gente consegue resolver problemas aí seríssimos com reflexos alaranjados, né? Principalmente em cabelo descolorido, né? Exatamente. Tem muito. Aqui, ó, o verdinho aqui, ó. Matizador verde. Nós não tiramos das nossas cores, continua aqui. São cores já sacramentadas na empresa que a gente não mexe. Aí eu colocaria um intensificador laranja, por exemplo. Eu estou querendo fazer isso, Vanessa. Mas eu quero colocar o laranja, ele tem que ser um intensificador. Intensificador. Como, por exemplo, o vermelho tem que ser um intensificador, mas o azul e o verde, ele pode continuar como Não, pode... Mas eu acho que intensificador laranja e vermelho é importante ter. Mas assim... o violeta, eu acho que teria que já estar nessas cartelas há muito tempo, o violeta. Porque o violeta a gente usa muito, mais do que todos esses tons aí. É mesmo? Mas sim. O violeta aqui, você usa ele como intensificador ou como corretor? Você pode fazer vários procedimentos com o intensificador. Corretor, né? Ele pode ser intensificador ou corretor, de ambas as partes. Você sabe que são produtos diferentes, né? Sim, ele esses aí que estão na cartela, eles são corretores, não é isso? Corretores, isso. Isso, então, eu falo sobre corretor violeta mesmo. Porque o violeta a gente pode estar usando para neutralizar os amarelos, né? Te dando aí tons muito bonitos de pérolas, de beges bonitos, né? E se misturar com o corretor verde e um pouquinho do azul, meu amigo, a gente aí dá tons lindíssimos de platinados, pratas, de platinados brancos, e aí vai. Vamos botar esse negócio aí, vamos girar. Corretor violeta, próxima fabricação aí, já põe ela aí. Aqui, ó, falando aqui das cores que você está falando, a gente tem o azul, o vermelho e o amarelo, que são as cores primárias, né? Mas, ó as tonalidades, que vai de 1 a 10. Nessas tonalidades mais escuras,
olha a concentração que tem de azul e vermelho. Na verdade, trabalha as duas juntas, né? Você pode ver tanto na 1 quanto na A1, você tem o vermelho e tem o azul, e aí vai. E ela vai afinelando à medida que os tons vão subindo. E o amarelo acontece o contrário. Tons altos, a concentração de amarelo é maior. Quando a gente vai descendo o tom, ele vai ficando rarefeito. E aí também uma coisa interessante são os tamanhos das melaninas, né? Olha as melaninas escuras, que tem o azul e o vermelho. Olha o tamanho da eumelanina. Olha o tamanho da melanina, que são oximelanina, que são as acobreadas. E a fiomelanina, que é o amarelo. O tamanho do pigmento é muito pequenininho. Então, por aqui você vê, por exemplo, a eumelanina, que vai do preto até o 6.0, que é o louro escuro. Preto ao vermelho, eumelanina. Eumelanina, ó, preto, que é o azul. O azul, quanto mais escuro, ele se torna preto ao vermelho. E o fiomelanina, que é o laranja, que vai do 7, você tem resíduo de laranja, resíduo melânico alaranjado, que pode chegar até o 10.0. É difícil acreditar que você encontra resíduo alaranjado no 10.0, mas cada cabeça é uma sentença. Então, a gente pode ter resíduo melânico em cabelos extremamente descoloridos. E os ruivos, que é a tricosiderina, e as melanina oxidada, a oximelanina, que também são os cabelos descoloridos pela radiação UV. As estruturas responsáveis pela cor do cabelo são proteínas chamadas melaninas, que ficam no córtex dos fios. A cor do cabelo depende da combinação de diferentes tipos de melaninas. Além disso, quanto maior a quantidade de melanina produzida, mais escuro será o tom do cabelo e vice-versa. É uma coisa que a gente, às vezes, não acredita, mas que acontece. Por exemplo, quando a gente usa uma coloração que a gente chama de artificial, uma coloração derivada de uma coloração, na composição da cor melânica, na estrutura do cabelo, lá no córtex, a gente pode ter a junção, a formação da molécula colorida artificial junto com a molécula natural. Vocês acreditam nisso? A formação da cor dentro do córtex, a gente pode ter parte natural e parte artificial, formando uma única molécula colorida. Por isso, Márcio, que é muito de suma importância o profissional entender, fazer a matemática da colorimetria na aplicação da cor. Se ele não souber fazer isso, ele vai ter uma terceira cor indesejável. Por quê? Porque essa cor cosmética, ela se soma com o fundo de clareamento encontrado. E se não fizer uma soma adequada para neutralizar o que sobrou ali do resíduo melânico, do fundo de clareamento, eu te dou uma terceira cor indesejada e não a cor de desejo. Interessante. E aí ela vai botar a cor na coloração. Na coloração. E o que você falou aí, né? Que a parte coloração artificial junto com cor natural da melanina, elas vão se juntar, elas vão se acoplar. Agora, eu, cabeleireiro, preciso entender que aqui eu preciso fazer uma neutralização antes de depositar na melanina, porque senão eu vou dar terceiro tom desejado. E aí é onde entra o profissional entender isso. Mas, Alex, para chegar a esse conhecimento que você tem hoje, o conhecimento que vocês, profissionais, têm, foram muitos estudos, né? Foram muitas horas de busca do conhecimento. Então, assim, o cabeleireiro precisa entender que ele tem que buscar esse conhecimento. Na verdade, o que eu penso, e assim como a Vanessa também, né, eu acredito que quando se trata de profissão, você tem que buscar conhecimento, né? Porque às vezes a gente fica muito acomodado a algo que eu já sei, não preciso mais de conhecimento, é o que vem na cabeça. E é o que acontece com muitos profissionais.
Então, o profissional ele fica na mesmíssima que ele pegou lá no passado e acha que é a mesma evolução até então, aonde entra as tecnologias, as informações, e aí essa pessoa ela se perde no tempo. Aí aquele cabeleireiro que entrou ontem, mas é um cabeleireiro técnico, tem uma clientela imensa no seu salão e ele olha para lá e está vazio o salão dele, aonde nós estamos falando aqui, que é o cabeleireiro técnico. Hoje eu acredito que o cabeleireiro tem que ser técnico, para ele não ficar na mesmíssima. Não, e uma grande diferença é que assim, os profissionais precisam entender que a gente lida com produto químico. Produto químico. Isso aí. Químico. Isso é um fato. Que forma uma Independente que ele reação tenha, química. ele forma uma reação química. Embora ele tenha uma função estética, digamos assim, mas é um produto químico e que ele pode trazer dano, sim, ao cliente. Então, quando a gente fala de um pó descolorante mal usado, a gente pode ter queima de couro cabeludo. Às vezes pode ser irreversível. Às vezes essa queima de couro cabeludo pode ser irreversível. Então, é exatamente o que o Alex está falando. Quando a gente fala de profissão, quando a gente vai usar isso, eu acho que estudar e sempre estar inteirado é muito importante. E por isso que, mais uma vez, eu reitero, esses treinamentos que a Nano tem dado, a gente já está quase 2 anos, né, Márcio? Com quase 2 esses anos. treinamentos, é muito importante. E Para que o sempre por troca, né? profissional não Nosso treinamento é troca de conhecimento. Exatamente, o profissional não fica sem informação. E hoje essa informação está muito na mão de todo mundo com a internet. Só que, infelizmente, a gente ainda tem algumas informações erradas, que caem na mão do profissional de forma errada. Então, existe coisas que a gente vê aí na internet que eu falo, gente, isso é quase um crime. E, infelizmente, as pessoas entendem aquilo como um algo e faz, e está executando. Então, a gente vê, eu acho que o Alex, eu acho que todo mundo aqui que é profissional já pegou um cliente que vem desesperado de outro local, por falta de conhecimento. O profissional perde aquele cliente, né? E não recupera mais, não. Já era. Perdeu a fidelização do cliente. Sem contar as ações, né? Que vem aí, hoje o cliente procura, antes não tinha tanto. Hoje, a gente tem visto algumas ações, assim, bem que o cliente procura a justiça mesmo em busca. Então, por isso que hoje a informação é importante. E não existe mais a questão do cabeleireiro. Eu vou fazer uma técnica e você vai assinar um termo de responsabilidade. Porque a partir do momento que você, profissional, manda o teu cliente assinar um termo de responsabilidade, é porque você sabe que aquilo vai dar errado. Então, você está tentando jogar a culpa para o outro. E numa ação judicial, esse profissional perde. Isso não pega. É isso mesmo. É só para a gente fechar aqui com a ideia de conhecimento que é importante, nós temos uma prova aqui vívida nos assistindo hoje. Eu até pedi para o Fábio falar um pouquinho, que ele está caladinho aí. Opa! Não, eu já ia perguntar Fábio, da onde que ele é, mas eu sabia que ele era daí. O Fábio é o marido da Ângela, lembra da Ângela? Lá de Carapicuera. Pronto, é o marido da Ângela. E eu vou pedir para o Fábio dizer para a gente o que foi que aconteceu. Ele era barbeiro. O que você está fazendo hoje aí, Fábio? O Fábio, ele veio já em 3 cursos aqui participar dos meus cursos de colorimetria. Explica para nós o que você é na tua cidade hoje. Boa noite, né? Já para todos, já virou noite já. Boa noite, então, Fábio. O meu nome já aparece aí, né? Eu sou o Fábio e eu sou daqui de Carutapera, do Maranhão, bem no finalzinho do mapa. Fazendo fronteira com o Pará, né? Só tem que atravessar a maré aqui para ir para o outro lado. Deus me livre. É bem próximo de Viseu, né? E aí, é verdade isso que o Alex está dizendo aí, né? Porque eu comecei como barbeiro, né? Aí depois a minha esposa começou como me ajudar, né? Depois já como cabeleireira. E um curso que a gente fez à distância, né? Mas aí, depois de um tempo, ela sempre tinha vontade de adquirir um conhecimento, né? Melhor nessa área, porque a gente sempre fazia alguns trabalhos, mas a gente percebia que tinha ainda muito que melhorar, né? Aí uma vez ela soube informação
que o Alex existia, né? E aí Vou te falar, o Alex é o procurou o melhor, Alex. o melhor. Aí ela procurou o Alex e aí conseguiu pelo Face encontrar o Alex. E aí ela conseguiu fazer dois cursos, parece, com ele, e eu não pude ir, né? Por conta da condição financeira, né? E eu trabalhando como barbeiro. Quando ela chegava aqui, eu via a diferença. Quando ela chegou aqui, aí ela foi se diferenciando na cidade. Eu mesmo fui vendo, assim, ela já começou a me ensinar algumas coisas. Mas aí sempre eu acho que o Alex se incentivava também, né? E eu tive a oportunidade de fazer um curso. Eu fiz um curso com o Alex. Quando eu cheguei, eu me tornei o colorimetrista do meu salão. Já não foi mais a mulher, a esposa. O colorimetrista oficial do salão e de Carota-feira, né, da minha cidade. Depois aí voltamos a fazer outro curso, né? Fiz 3 cursos já com essa brincadeira. E a minha esposa 5 cursos. E a gente, aqui na nossa cidade, nós somos os colorimetristas daqui da cidade e da região. Não, e você vê que os clientes, Fábio, eles ficam desesperados, querendo achar um profissional que consiga resolver os problemas deles, e um profissional que tenha conhecimento. Na verdade, eles estão desesperados por colorimetrista mesmo, porque eles não querem mais simplesmente aplicar a coloração. As pessoas querem uma cor personalizada, e também depois elas querem manter essa cor que elas gostaram. Aí, resumindo, se tem uma pessoa que tem esse domínio, elas se tornam um cliente fiel. Elas não vão embora, elas voltam. E isso é uma grande verdade, não é, Vanessa? As pessoas estão desesperadas por pessoas que têm domínio no trabalho que fazem. É verdade. Exatamente. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz por esse testemunho seu. E o Alex realmente ele é admirado pela empresa inteira, não só no Maranhão, mas em todo o Brasil, né, Alex? Eu acredito. Todo o Brasil já gosta do Alex porque ele realmente tem domínio do que ele faz, do que ele fala. Eu falava para Figueiredo e agora eu falo para Franquilane. Vocês têm uma pérola na mão. Agora deixa ele vir aqui para Minas Gerais, pertinho de mim. Pertinho de mim. Já estou imaginando, Márcio. Quer deixar a gente, viu? Deixa ele vir aqui para Minas Gerais. Eita, Fábio, aproveita, Alex, aí, enquanto ele está aí pertinho de você. Pois é. Já estou aproveitando. É isso aí. Eu acho que eu vou boicotar esse noivado, viu? Eita, pai. Vamos embora, gente, senão a gente não termina isso aqui hoje. Vai lá, Márcio. Bom, aqui vocês entenderam, né? Por exemplo, o mais importante aqui da gente entender as melaninas, ela dá fazendo uma conta de menos e uma conta de baixo. o mais importante... Deixa eu... Eu acho que é a Franklin que está com o som dela aberto, eu acredito. Não, é o É o Ricardo. Ricardo. É o Ricardo. Eu não. É o Ricardo. O mais importante a gente saber aqui dessa melanina é que, pela lógica, a gente vê que a pura eumelanina ser uma estrutura, uma molécula muito grande, vocês estão me ouvindo, né? Ser uma molécula muito grande, ela é mais difícil de ser quebrada. E aí, quanto menor essa estrutura de molécula, mais fácil a gente consegue quebrar ela. Deu para pegar aí, gente? Deu, né? Deu para pegar? Tá. Então, aqui, quanto maior a molécula, mais difícil e mais tempo a gente vai precisar com pó descolorante. E quanto menor, menos tempo. E aqui no pigmento residual, que a Alex está falando, que a gente pode ter uma tonalidade indesejada, um terceiro tom indesejado, pelos tons naturais do cabelo, ó, que vai de 1 ao 10, e pelos níveis também, que vai de 1 a 10, a gente tem as concentrações de azul, aquele pigmento mais escuro,
né? 1.0 tem 100% de azul, 2.0 tem 70% de azul, mais 30% de violeta. O castanho escuro, eu tenho 100% de violeta. O castanho médio, eu tenho 70% de violeta. Aí eu começo a ter o vermelho, 30%. O castanho claro, eu tenho 100% de vermelho. Então, aqui, ó, eu quero que você falando, ó, entre 5, 6 e 7, eu preciso neutralizar esse vermelho. Por isso que é tão importante usar o corretor verde. Lembrando que quando a gente fala lá do violeta, ele já tem pigmento vermelho. Porque para se formar um violeta, ele precisa ser azul e vermelho. Azul e vermelho, isso aí. Então, ele já tem esse pigmento vermelho também. Ele já é uma cor secundária. Ele já é, exatamente. Ele já é uma cor secundária, porque ele formou do azul junto com o vermelho. Exatamente. Então, é por isso que eu falo que grita o vermelho nessas alturas de cor e por isso a necessidade do verde. Porque ele tem. Então, não adianta você pensar laranja. Você pensa laranja, ele também vai ter o vermelho. Então, o vermelho, ele está basicamente em todas as cores do cabelo. Se for pensar em proporções diferentes, mas ele vai caminhando de cor em cor. O azul não caminha de cor em cor, por exemplo. O vermelho vai caminhando. Principalmente quando a gente fala da mulher brasileira que tem esse cabelo, essa altura de cor acima dos 6. Então, por isso que é comum a pessoa falar, e ela vai falar assim, ai, toda vez que eu vou descolorir meu cabelo abre para o laranja. Ai, toda vez que eu vou descolorir meu cabelo abre para o vermelho. Sim, porque faz parte do fundo de clareamento do seu cabelo. É isso que, às vezes, exatamente, vai abrir para o vermelho, vai abrir para o laranja. Porque isso está presente no fundo de clareamento natural. A gente não tem como fugir. Cabe a nós, cabeleireiros, a neutralizar essa cor que revela. É isso. Né, Alex? Corrija aí, Alex. O cabelo da Letícia sempre dá laranja, sempre. Ele sempre dá 100% laranja. E pode colorir que ele vai... Mas é o fundo de clareamento dela. Laranja, sempre. Ele puxa, eu falo com ela assim, adere logo o cobre, que você vai ficar muito mais bonito se você aderir o cobre. Eu já falei para ela, como até, né, um visagista, pro tom de pele dela, o estilo dela, eu acho que o acobreado combina muito mais com ela. Combina muito mais. Mas ela quer ser loura. Ela quer ser loura, amarela. Ela quer ser isso aqui. Questão de personalidade dela, não tem jeito. É dela já. E aí, pessoal, olha o que a Vanessa está falando, ó. Violeta é cor derivada. Laranja é cor derivada. E o vermelho ele vai derivando em várias tonalidades. E aí chega naquela cor que a Alex fala, a terceira cor indesejada. Mas assim, o sonho de todo profissional é conseguir chegar no amarelinho. Porque o amarelo é uma cor praticamente neutra, né, Vanessa? Com o amarelinho eu consigo chegar à cor que eu quiser. Se o cabelo estiver saudável, a gente chega, né? É verdade. Mas, ó, descolorir até o branco, eu acho loucura. Chegar nesse branco aqui, ó, eu acho loucura. E aí, aqui, ó, a nossa estrela de hoje, Vani. O azul, as cores primárias. Cor primária, azul, o amarelo, cor primária. O vermelho, cor primária. Mas olha os derivados, verde, o laranja, o violeta. O violeta, se eu não me engano, ele é formado pelo azul e pelo vermelho. E o vermelho. Isso? É isso, ó. Todas as cores que você vai ter na estrela, o que está no meio é a junção do que está no lado. Então, você tem aí no meio o violeta, o roxo, é a junção do vermelho com o azul. O amarelo, o verde é a junção do azul com o amarelo. Por isso que tem que tomar cuidado. Às vezes a pessoa descolora o cabelo e ele tá amarelinho. Daí a pessoa vai lá e matiza com ponto 11, que o cinza nada mais é do que pigmento azul. Daí o cabelo fica verde.
Porque você misturou a cor amarela do fundo de clareamento, que já está no cabelo, e coloca um pigmento azul. Pigmento Então, quando ponto esses 1. quando junta esses dois pigmentos, ele forma esse verde. Então, E aí se o cabelo... fica um esverdeado horrível. Exatamente. Se o cabelo está amarelo, a cor que vai neutralizar é o violeta, que é a cor contrária. Certo. É isso que, às vezes, a pessoa tem que entender essa estrela de Oswald. A gente tem a estrela, daí tem o círculo cromático também. A pessoa tem que entender esse segmento. Então, ficou laranja. Daí, sim, você usa o azul. Porque se ele está laranja, você vai usar o azul. Daí, ok. Mas se tiver amarelo, reflete. E esse entre amarelo e laranja é uma linha muito tênue. Porque tem gente que tá amarelo e enxerga laranja. Porque é a cor que ninguém quer. Então, essa diferenciação que o profissional tem que tomar cuidado. Que é nessa hora da neutralização da cor. Ele acha... É porque, na verdade, pode ter algum tipo de resíduo melânico laranja. Ele enxerga resíduo melânico laranja, mas só que a maior parte do cabelo está no amarelo. Daí e aí, essa maior parte vai prevalecer. E aí vai dar esse verde. Então, quando a gente vai falar de neutralização, é isso que a gente quer fazer. É colocar essa estrela, quando o Alex explicou a neutralização é colocar a estrela de Oswald em ação. É que cor que tá, que cor que vai ficar. A matização é quando você vai trazer a nuance para o cabelo. Não, e uma coisa importante também que a gente tem que frisar, Vanessa, é a cor predominante. Porque, às vezes, a gente enxerga a cor fração, por exemplo. Tem fração de melanina laranja, mas a cor predominante é o amarelo. Exatamente. Então, assim, se eu jogo uma neutralização ponto 1 numa cor predominante amarela, vai dar exatamente essa cor indesejada. Vai dar essa terceira cor indesejada, que é o verde. Agora, se a cor predominante é o laranja, a cor predominante, aí sim eu neutralizo com ponto 1. E sabe uma coisa, Márcio, que parece bobeira, mas é algo que eu tenho observado, é o salão, a área de lavatório, ela tem que ser o mais neutra possível, com luz natural. Natural assim, sabe? Não pode ter uma lâmpada muito quente ou muito fria. Porque quando a gente fala de cor, a gente também está falando de reflexo. Então, vamos supor, o Alex está com uma parede vermelha e o Fábio com uma parede verde. Então, digamos que no salão o Alex vai neutralizar, a luz bate na parede vermelha e devolve para o cabelo. Quando ele devolver para o cabelo que está laranja, esse vermelho no amarelo que está no cabelo vai refletir laranja. Então, o profissional sempre vai ter a impressão que o cabelo fica alaranjado. Porque está refletindo a cor da parede. A área do lavatório tem que ser uma área neutra. Isso é comum em salão. Agora, também, uma coisa também que eu observo muito... Se for verde, no caso do Fábio, ele vai dar uma cor fria. Então, às vezes, ele quer fazer uma cor... Ele está querendo fazer um vermelho e ele tem a sensação que o vermelho não está bonito. E ele tenta colocar o pigmento, porque o verde da parede dele reflete naquele vermelho e chega no marrom, tá vendo? Ó, o meio do caminho é o marrom, de qualquer cor. Quando a gente fala marrom, é sem reflexo de cor, né? Quando a gente fala uma cor marrom, ela está sem reflexo de cor. Também uma coisa que a gente tem observado muito é que o local do lavatório é o local menos valorizado no salão de beleza. Exatamente. Às vezes ele não tem uma boa iluminação. Eu acho que a iluminação ela tem que ser realmente uma iluminação fria e tem que ser uma cor neutra. Ela não tem uma boa iluminação e é um ambiente escondido dentro do salão de beleza. É o cantinho, né? É o cantinho. É algo... E uma consultoria que a gente está fazendo, que você fala, a gente vai até com o arquiteto, quando ele está fazendo a obra do salão, a gente vai com o arquiteto para valorizar a área do lavatório. Porque o lavatório tem que ter espaço para o profissional. Às vezes eles fazem de um jeito que o profissional não consegue nem se mexer atrás do lavatório. E isso tem que ser valorizado. Somente quando é um salão que vai ser especialista em colorimetria, por exemplo. Você domina o círculo cromático, Vanessa? Você domina, Alex, o círculo cromático? Oi? Sim?
Tanto que o ciclo cromático é o símbolo da minha empresa, né? O nome da empresa vem do ciclo cromático. Ah, então, qual o nome mesmo? É croma, que é a Croma. saturação de cor, né? Um croma é a saturação da cor. E o símbolo que a gente usa... O círculo cromático, ele é exatamente isso, né? Essa saturação. E os vários níveis das cores, né? Os vários níveis. Você quer falar um pouquinho da posição das cores nesse círculo? O Alex ia falar? Eu vou falar? Quem vai falar? Fala, Alex. Você fala? Eu posso até falar, mas aqui tem uma galeria que está fazendo zoada aqui agora. Assim que eles acabarem, eu vou ativar o áudio, aí depois de você eu Então falo. tá. Então vamos aí. Beleza. Começa aí, Márcio, e eu vou complementando. Então tá. Ele funciona muito parecido com o disco de Oswald. Pode ver que ele tem sempre as cores que neutralizam, né? Os tons indesejados, mas ele posiciona mais ou menos a cor onde ela está, dentro do círculo. Em que posição ela está, em que posição de saturação desse pigmento ela se encontra. Então, eu enxergo dessa seguinte forma. O círculo cromático, ele me mostra a saturação da cor. E eu assimilo muito ao disco de Oswald para me saber realmente, por exemplo, dessa saturação aqui, por exemplo, do 7.21 ou do 9.89, aonde ela se encontra e de qual a melhor cor para neutralizar ela ou aonde que eu coloco ela. Seria mais ou menos isso. E você Também é consegue dividido em entender... tonalidade quente, tonalidade fria, da mesma forma. Sim, que é um Mas eu falei complemento, eu besteira? acredito. Não, eu acredito que o ciclo cromático, ele é o complemento, né? Ele é um Então, é quando o complemento, isso aí. profissional consegue ver toda a saturação, e quando a gente vê, vamos supor aqui, ó, do 21, ele vai diminuindo, então você consegue ver que mesmo uma tonalidade fria, ela vai ficar mais intensa ou menos intensa. A mesma coisa quando a gente está falando... Então, quando a gente fala dessa saturação, a gente está falando da intensidade da cor. Só que essa intensidade de cor também tem muito a ver com o fundo de clareamento. Então, é claro que se a gente for pegar um 666, ele tem um fundo de clareamento maior de vermelho. Então, ele vai ser muito mais intenso que se for um 466, porque vai ter uma saturação maior de azul. Embora ele vai estar na linha do vermelho. Então, ele estando nessa linha do vermelho, você vê que a gente tem 7, 62, ele vai tendo a saturação. Ele está lá embaixo, num 466, que é uma cor, ele está um vermelho mais apagadinho. Por que ele está mais apagado? Porque ele está mais Porque apagado, porque ele vai ter muita reação com o fundo melânico do cabelo. Do cabelo, exatamente. Então, conforme ele vai chegando para o centro, digamos assim, ele vai chegando para o centro do ciclo, ele vai chegando com o resíduo do fio natural do cabelo. O que está fora, o que vai chegando nas extremidades do círculo... São cores mais puras. O que está fora é o que você vai depositar. Isso. O que vai chegando dentro é o que ele vai ter reação com a cor natural do cabelo. Com a cor natural. Quanto mais para fora ele vai tendo, ele tem menos... ele fica. E ele tem menos interatividade com, por exemplo, com o resíduo melânico. Então, e outra coisa... Ele já não tem tanta ação de outra cor, é mais ele puro. Exatamente. Então, de acordo com a cor, você vai vendo que conforme para você chegar numa intensidade de cor, tipo aqui num 12, você sabe que não é com coloração. Quanto mais intenso a cor, você sabe que não é a coloração que vai te entregar esse resultado. Um 12, 11 não é a coloração, dependendo do seu fundo de clareamento. Verdade. Para entregar a cor real. Entendeu? Então, isso é algo que eu falo. Por exemplo, nas minhas aulas, eu falo dos meus alunos. Quanto mais extremo é a extremidade. Então, você tem que clarear esse cabelo para chegar nessa cor, né? A gente fala de extremidade, o extremo. Quando vai chegando mais próximo,
ela vai diminuindo, então com a coloração você consegue entregar esse resultado. Quando a gente fala de 466, você não precisa descolorir um cabelo para entregar essa cor. Não Sim. precisa, a não ser que a pessoa esteja no 1.0. Aí sim você tem a necessidade, mas não é nem descolorir. Você já consegue só limpando aquilo que a gente falou do shampoo, quando você tem 1.0, só limpando aquele resíduo, você consegue entregar, porque o próximo, você tira o primeiro pigmento, o segundo pigmento é vermelho. Natural do cabelo, o fundo do clareamento. Agora, não, e nem deve tirar tudo, né? Você não deve tirar todo o resíduo melânico. Exatamente. Agora, quando você está falando de uma cor muito mais clara, tipo na altura de um 7, daí tem que fazer o processo que o Alex falou. Mesmo que se for com descolorante, de um OX mais baixinho, a gente tem que fazer todo o processo de descoloração. Perfeito. Alex, quer entrar nessa um pouquinho? Alex está aí podendo? Está podendo Agora falar sim. um pouquinho? Agora sim, diminuiu um pouco aqui a zoada aqui. É que tem um povo aqui na cozinha mexendo. E aí sim. Então, conforme já analisado aí, né? O ciclo cromático, assim como a estrela de Oswald, eles servem para nos orientar, né? Ver o norte, por exemplo. Mas o ciclo cromático, ele é mais intenso ainda nessa questão de mostrar a intensidade de cor, de reflexo, de nuance, por assim dizer, né? Se a gente for analisar... Ele mostra a saturação da cor. Isso, exatamente. Então, ele já mostra para a gente aí a concentração de resíduo, residual e assim por diante. A estrela de Oswald nos ensina o que fazer, né? Ela nos ensina o que fazer. Neutraliza quem, não sei, mas aí também nos mostra o que fazer. Quanto que eu vou usar de proporção na mistura da cor para me neutralizar determinada cor? O ciclo cromático também mostra, né? Se a gente for analisar aí, ó, é só seguir a direção de cada círculo em volta do número, vai bater no outro número contrário, assim como a estrela de Oswald, né? Por exemplo, o verde neutraliza vermelho. Bom, então vamos lá, onde é que está lá a situação da cor no círculo e que eu preciso para neutralizar qual e até onde vai lá o número, né? Por exemplo, aí está falando aí, ó, digamos aí na parte do laranja, se a gente for analisar aí, deixa eu ver aqui onde é que está. Laranja, bem aqui. Se a gente tem aqui o 744, olhou? Sim. Se você for fazer a volta inteira, até chegar no azul, vamos ver o que acontece. Vou lá. Ó, vai na família 89. Aí, o que você vai ver? Aí você vai ver que quase que não tem tanto azul para você misturar. Ou seja, significa que eu vou precisar de uma concentração menor de azul para fazer uma neutralização do 7.44 ali, dependendo da situação. Mas se a gente for ver depois ali, ó, um pouquinho mais em cima, a gente vai ver que vai subindo a concentração de azul, né? Determinado ponto. Por exemplo, 8... Deixa eu ver aqui. Tem esse laranja, limão aqui, parece, não é isso? Não. O 673, né? 83 aí, não é isso? Tem o 773, 673, seria esse? Tá, vamos no 73, né? Se a gente for subir lá ao contrário da estrela, se a gente for ao contrário da estrela, que é o violeta lá que tá mostrando, né? Uhum. É isso? Sim. Deixa eu ver se é o contrário aqui. O contrário dele está os ponto 1, né? 5.1, 6.1, 7.1. Não. É na região violeta. Porque nós temos dourados, né? E o violeta é que neutraliza dourados. Se a gente for pegar aí, ó, circulando lá, vamos circular todinho. 7,3. Se a gente for chegar aqui, ó, deixa eu ver. 1, 2, 3. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3. Aí tá dizendo aí que nós vamos usar o 7,32. O 7,31. Não, 7,32, não é isso? 7,32. Tá aí a resposta. Então, o círculo cromático está nos ensinando o quê? Que se eu tiver 7,3 e eu quero neutralizar esse 7,3, circulando ele todinho até chegar lá, eu tenho
no violeta, o 732, eu consigo fazer uma neutralização desse 73. Entendi. É nesse sentido. Mas eu vou te falar, isso aqui é estudo para muito tempo, hein? Esse negócio é complicado. Você tem que realmente entender como que ele funciona. Mas, a estrela, ela nos ajuda a entender a mistura de cores. Quem vai usar quem? Já está pronto para o cabeleireiro aí, nem precisa nem matar a cabeça. Está pronto. Está pronto. Usa essa cor aqui ao contrário que vai dar isso. Vai neutralizar, vai fazer isso. Se eu usar, por exemplo, 8.3, aí eu E quero neutralizar esse tom, aí você sobe lá ao contrário, é o segundo círculo, 1, 2. 1, 2 está lá no 932. 9.32. Lá no violeta. Aqui, ó, 1, 2. Você confere. Certo. Lá em cima, até chegar no 32. São 2 casas, não é? É o que circula até lá? Pois é. Circula aí, vai. 932 é ele mesmo. É isso aí. O círculo cromático é isso. Você circula a cor, né, que você quer para neutralizar uma cor indesejada, ou vice-versa. Eu quero dar um tom de cor para minha cliente, e a cliente está com uma cor indesejada, eu circulo o contrário e coloco aquela cor que está lá no círculo. Mas você trabalha junto o 8.3, ou esse cabelo tá 8.3, eu quero neutralizar esse dourado. Exatamente. Você quer aí eu vou usar só o NET 32. Deixar ele num tom base. É o que nós chamamos de tom base, que é o tom natural. Tom natural. Aprendeu aí, Fábio? Cadê nosso amigo Fábio aí de novo? Sim, entendi. Consegui entender perfeitamente. Você já tinha pego a deixa toda, né? Muito bom, muito boa explicação. É isso aí. Ela é um pouquinho mais complicada, assim, quando a pessoa não entende muito de estrela de ouro. Parece que torna um bicho de 7 cabeças. Mas ela é mais fácil de entender do que a estrela de ouro. Quando você já tem estrela. Vamos fazer o seguinte. A gente já avançou bastante. A gente vai falar de desenvolvimento da colorimetria na próxima aula. Pode ser? Boa! Muito bom. Porque senão vai ficar muita coisa e a hora já avança. Agora já são 15:07. Para a nossa aula ficar mais curta, a gente interagir mais entre a gente. Eu acho que o momento de interação é o dos mais importantes. Verdade. Tá, beleza? Só perguntar aqui o Fábio. Fábio, você já usa a coloração da Nano aí no seu espaço? Sim, eu também sou cliente aí do Alex aí com a Frank Lane. A gente compra deles aí. E você tem tido boa resposta nas cores que vocês desenvolvem? Sim. Acho que a gente fica satisfeito. Até por conta do fundo de pigmento, né? Como já mencionado aí no início, né? Que o pigmento verde ele tem ajudado a gente a fazer um trabalho melhor, que tem agradado a nossa clientela, né? Do salão. E ajudado, claro que para cada desejo que a cliente tem, a gente não precisa só de coloração com fundo de pigmento verde, né? Dependendo do que a gente quer encontrar. Tanto que aqui eu uso mais, aqui eu trabalho com 2 marcas, né? A Nano, que é o fundo de pigmento verde, e trabalho com uma outra marca, que é o fundo de pigmento violeta. Dependendo, quando eu quero levar para tons mais pérolas, então eu uso mais o fundo violeta, dependendo do que eu quero encontrar, né? Mas o verde eu gosto mais, a Nano eu gosto mais, até por conta... A Nano, principalmente aí, né, nos louros, nos Isso. louros dá tons muito frios, dá tons bonitos. Nos cabelos isso eu louros. gosto mais. E a qualidade da coloração também, qualidade da coloração. Agride menos o cabelo. Todas as colorações, Vanessa, não sei se você está sabendo, todas as colorações acima do 8 são PPD free. A gente ainda não conseguiu tirar o PPD em cores abaixo do 8, por causa da concentração de pigmento. Para quem não sabe, o PPD é o parafenil medianine.
É o parafenil-imedianine. Esse parafenil é o que provoca processo alérgico. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm alergia ao parafenil. Então, os tons mais louros, acima do 8 em diante, todas as colorações, 8, 9, 10, até o tom 12, não tem mais, são PPD free. Essas aí que você está falando não tem mais O parafenil esse é um dos grandes. Pode ver que toda coloração ela vem assim, ó, pode conter. Esse pode conter são componentes que podem provocar processos alérgicos no couro cabeludo das pessoas. Então, e dos grandes responsáveis por processo alérgico é esse que a gente chama, um P-tracinho fenil-imedianine. Então, é parafenil-imedianine. Esse componente a gente já livrou em todas as cores com tom acima do 8. 8, 9, 10, e vai até o 12. Só repete novamente o nome técnico aí, para mim anotar. Eles têm, se você pegar uma coloração, lá não pode conter, ele vem escrito assim, ó, P, assim, fenil-imedianine. Fenil é PHE, fenil-imedianine. Aí se lê parafenil-imedianine. Esse parafenil-imedianine é o responsável por grande parte dos processos alérgicos. Então, em nossas colorações, com os tons 8, 9, 10 até o 12, a gente já é PPD free, ou seja, livre desse parafenil. Ok? Mas a gente vai trabalhar para que todas as cores sejam PPD free, ou seja, livre do parafenil. Ó, para mim, para que eu consiga participar, tem que ser esse horário de 5 horas. E eu fico muito feliz de vocês poderem estar comigo nesse horário. Eu acho que fica um horário bem neutro, né? Aí, se a gente puder estar junto aí nos outros horários, nos outros... Ficou ótimo, Márcio. Ficou ótimo. Muito bom. Tá bom? Que aí, a parte da manhã, todo mundo fica livre para executar o que precisa. Segunda-feira é o dia que todo mundo tem que ir ao banco, tem que resolver alguma situação, tem que botar as coisas em dia. Então, no final da tarde, a gente está livre aí para a gente estar trocando nossas experiências. Tá beleza? Ótimo. Ó, lembrando nosso mascotezinho aqui, ó. Legal. Nosso oxidante de 90 ml. Ficou muito bonitinho. Isso aqui é porque muitas pessoas querem conhecer a coloração e tinha que comprar 1 litro. Aí a gente tem agora esse pequenininho aqui de 90, que é dosagem única. Mandar um grande abraço aqui para Gedilson, que está aí com a gente aí hoje. Gedilson entrou agora, né, Gedilson? Vocês Sim, você fala com quem? contigo. Gedilson. Fizeram? Rapaz, Ai, Gedilson. Olha o sotaque do baiano. Não para vocês verem. Não estava anotado lá, não? Anota, conta. Tinha uns 3 contas lá, tinha outra tinha 125. E os 3, tu acha o quê? Que eu vou pegar todo mundo que eu achava sem fazer? Você conhece a minha letra. Conhece Gente, vamos O encerrar. Gedilson não está ouvindo o Gedilson. Ele só não pode brigar agora aí com a esposa. Dia de Rafa do Fernando? Eu fiz, mas já percebi nada. Eu não estou ouvindo. Pessoal, não estão ouvindo. Vamos encerrar? A gente volta a se falar semana que vem, tá? Eu liguei para confirmar. Valeu, Márcio. Até mais. Vanessa, obrigado. Fábio, foi um prazer imenso. Vanessa, foi um Márcio prazer, Rodrigues. Vanessa. Tá saudades. Obrigado. Arcanjo, Até na próxima. Ricardo, grande abraço. Olha o casal aí bacana aí. Seu Fábio. Sucesso para vocês. Sucesso aí para vocês, tá? Obrigada, Márcio. gente.
gado. Tem uma pergunta Tchau. para fazer antes de ir embora. Dá tempo ou não? Dá tempo, Ricardo? Dá tempo sim, cara. Pode fazer. Abre ali, Pamela. Qual é o teor de amônia que tem nessa coloração da Nano? Quantidade de amônia, que eu sei que é quase zero, né? Mas, mais especificamente falando, qual o teor de amônia? Então, deixa eu te falar. Quando você calcula o teor de amônia, quando você mistura o oxidante junto com a massa. O tubo tem, em média, 1,5 a 1,6. Quando você mistura com a massa da coloração com o oxidante, dá 0,72. Então, antes da mistura, 1,5. Com a mistura, 0,72. Dependendo da coloração, tom mais claro, ela pode chegar no tubo até 1,8. Tons mais claros. Isso que você fala, um tom de 989, por exemplo. 989, 10. Quanto mais claro a tonalidade, mais amônia ela contém. E aí você pode e quanto mais escuro a tonalidade, menos amônia ela tem. Mas a média é 0,72. Então, nesses tons de loiro aí, qual é o percentual que você falou? Repete, por favor. Você sabia, depois a gente podia até conversar sobre isso. Por isso que muitos profissionais gostam de pegar a massa da coloração e aplicar diretamente no cabelo para poder inchar mais o cabelo, porque ela quer, na verdade, ela quer amônia, né? Para poder deixar o cabelo mais dilatado. Faz a pergunta de novo aí, Ricardo. Depois que quando você vai usar um tom de loiro claro, 9, 10, 12, 8, 9, qual é a mistura? Quanto que dá a porcentagem? 0,72. Tá. Entendi. E sempre a mistura é 1 para 1,5, tá? Uhum. Agora você, por exemplo, nos super clareadores, que são aquelas colorações 12.0, você pode pegar uma mistura de massa para 2 misturas de oxidantes. Ir para 1 para 2. Os super clareadores você usa 1 para 2. Agora, se não for super clareador, é sempre 1 para 1,5. Os tons normais, no caso, tom base, que não é super clareador. Esse é 1 para 1,5. Isso. E os tons mais claros são 1 para 2. 1 para 2 só se for super clareador. 1 para 2 só se for super clareador. 12.0, 12.11, 12.89, 12.21. Aí esses são super clareadores. 1 para 2. Uhum. Agora, 11.11, 10.11, 10.89, 10.21 é coloração normal. Aí você usa 1 para 1,5. Entendi. Show. Você entrou que horas aí no treinamento nosso? Já era 6 horas. 6 horas. Então tá beleza. Então valeu, mas foi um prazer. Obrigado aí por ter participado um pouquinho com a gente, tá? Tamo junto. Então tá. Pessoal, é isso então. Márcio Rodrigues. Gedilson também, vou mandar um abraço aí para Gedilson. Alex, muito obrigado aí por estar aí com a gente. Vanessa, foi um prazer imenso ver você aqui. Obrigada. Prazer imenso mesmo. E a gente vai estar junto em outras oportunidades. Sim. Mauro, prazer também. Tá bom? Valeu, gente. Até mais. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Boa noite, boa noite.